Bem-vindos a mais um podcast, Landcast. Hoje super feliz aqui com o Bruno, da Nuvem Shop, diretor de tecnologia. Hoje o Bruno vai dar uma aula pra gente aqui de como você pensa em fazer a transição. Ele vai contar um pouquinho da história dele, da carreira dele, né? Vai falar um pouquinho de quais foram as principais dificuldades que ele teve, né? Até chegar numa carreira executiva, baita carreira executiva, numa baita brand, né? Como a Nuvem Shop. Bem-vindo, cara. Obrigado mesmo. Prazer estar aqui. E antes da gente falar um pouquinho de tecnologia, de Nuvem Shop, enfim, do ramo profissional, fala um pouquinho do Bruno. Quem é o Bruno? Né? O que ele gosta de fazer? Eu vi que você treina, hein, cara? Excelente. Você treina, etc. Fala um pouquinho de você. Então, eu sou o Bruno, né, Bruno Diegues. Eu moro em São Paulo, mas apesar de morar em São Paulo já faz muitos anos, eu sou natural de Curitiba. Então, nasci em Curitiba, vivi toda a minha infância lá, né? E aí depois, quando eu tinha cerca de 11, 12 anos, foi que eu vim para São Paulo, né? Me aproximei da família, né? Eu morava em Curitiba justamente por uma questão profissional da minha mãe, e aí aproximamos daqui da família e segui toda a minha trajetória aqui, né? Então, hoje eu sou casado, tenho 2 filhas, uma de 4 anos e uma recente agora de 1 mês. E gosto de treinar também, né? Como hobby, gosto bastante de viajar. E desde o começo, assim, eu fui tendo alguma conexão pessoal com a tecnologia, né? Então, mesmo quando eu morava em Curitiba, eu vinha para São Paulo muitas vezes e meu tio, ele é músico, né? Toca música New Age e ele sempre tinha muitos equipamentos, assim, na sala dele, na casa dele, teclados e tal. E aí isso foi me instigando ali, né? Me deixando curioso como que as coisas funcionavam e tal. E ele sempre ia me mostrando. E acho que foi aí que começou a minha conexão com tecnologia, né? Legal. Enfim, posso emendar aqui já... Agora. Né? Então, assim, e aí foi que eu comecei a me apaixonar, né? E minha mãe, em determinado momento da minha vida, quando eu acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos, ela conversou com o meu tio e eles compraram o primeiro computador para mim. Na Legal. época era um Pentium daqueles que 733. tinha... era aquele 100 que você apertava o botãozinho turbo e ia para 133, né? Sei. Então, comecei com ele, Windows 3.11, né? Tinha acabado de lançar o Windows 3.11, antes era o 3.1. Ainda era através do prompt no DOS que a gente iniciava o Windows, né? E aí foi isso, né? Aí começou lá em Curitiba, nem tinha internet no começo, fazia aula com um senhor que vinha na minha casa para dar aula, né? O seu Luiz, lembro até hoje. E ele trazia algumas coisas, assim, não sei se quem vai recordar aqui daquele protetor de tela, que era o rapaz na ilha, né? Sim, exatamente. Sim. Então, assim, muito, muito legal. E aí, aos poucos, esse negócio foi evoluindo, né? Então, começou a onda da internet de escada, velocidades baixíssimas. Na época, vou chutar aqui que acho que era 9.6 kbytes, né? Então, assim, muito, muito lento mesmo, assim, para abrir uma imagem ia carregando por partes, né? Era um lazy loading forçado, né? Você esperava até meia-noite para pagar menos? Né? Total, Padrão, total. É porque a gente tinha esse lance era o pulso, né? Se não me engano, exatamente. Isso aí é mais barato. Você pagava acho que só um pulso, alguma coisa assim. Exatamente. E aí começou aí, né? Aí foi quando eu mudei para São Paulo, então, quando eu tinha uns 11, 12 anos, né? Como eu comentei. E aí em São Paulo, o negócio foi acelerando, né? Então, comecei a fazer alguns cursos, fiz bastante curso no Senai, desde montagem e manutenção de microcomputadores na época, né? Até alguns de programação, ASP, algumas coisas de Dreamweaver, Flash. Fiz um monte de cursos no Senai, na Impacta também, né? E aos poucos fui evoluindo. Aí teve também uma época que eu comecei a construir alguns sites, meio que de hobby mesmo, assim, para compartilhar notícias, download de aplicativos e coisas nesse sentido. E aí tinham alguns concursos que ganhava dinheiro, né? Então, na época, tinha o Top 30, que, se eu não me engano, era do HPG, né? As páginas ficavam hospedadas nesses provedores gratuitos.
E isso ganhava dinheiro, né? Você tinha uma votação ali, né? E aí foi quando eu comecei a ganhar dinheiro com tecnologia, né? Depois saí disso, fui para um outro que era Kit.net, também tinha uma premiação, também ganhava dinheiro, um cartãozinho pré-pago que daí eu usava. Então assim, cara, eu achava o máximo, né? Porque estava começando e já conseguia ganhar alguma coisa de dinheiro. E aí aos poucos fui evoluindo, conheci uma pessoa que tinha uma pegada mais comercial, assim, então ele conseguia vender sites para empresas, né, empresas do bairro, amigos, familiares ali e tal. E ele também fazia sites, né? E aí conheci ele, até na academia que eu conheci ele, e a gente criou essa conexão e aí eu fui fazendo alguns trabalhos para ele. Vendia, enfim, ele vendia e você desenvolvia. Exatamente. E assim, às vezes eram mídias, não eram nem sites completos, né? Mas assim, mídias, um banner, alguma coisinha, na época a gente falava muito disso. E ele ia vendendo isso. Aí eu tô falando quando eu tinha, acho que uns 13, 14 anos, assim, então eu era bem novo. Depois disso, eu fui apareceu uma oportunidade numa empresa também bastante familiar que vendia e-commerces, né? E é bem bacana que lá na frente tem uma conexão interessante com a Nuvem Shop. Mas vendia e-commerces, né? E também vendia sites institucionais e tudo mais, né? Daí eu fui para essa empresa, comecei a trabalhar ali, também devia ter uns 16, 17 anos, né? Então era quase que um autônomo, né? Que eu trabalhava e ia desenvolvendo esses sites, né? Muita coisa desenvolvia utilizando... cara, eu acabei até esquecendo de falar, mas assim, usava front-end, sabe? Uns negócios super antigos, assim. O Flash é super antigo. Flash da época da Macromedia, né? Não da época da Adobe. Mexendo nos frames aí do slide. Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, Flash, Dreamweaver, Fireworks, Photoshop, muita coisa de Photoshop Você também. desenhava a imagem no Photoshop, cortava ela gerava HTML? Sim, exatamente. E também tinha um software que era o 3D Max, que, cara, você fazia uns negócios super sofisticados para a época, né? Então, eu comecei a trabalhar nesses sites e aí a gente começou a fortalecer um pouco mais a parte de e-commerce, né? E aí foi quando entrou de fato no mais desenvolvimento mesmo, sim, né? Porque era muito imagem, HTML e tal. Depois a gente começou a se aprofundar mais no desenvolvimento. No back-end ali, né? Exato. Aí é onde eu comecei a me desenvolver com lógica de programação. Programava em ASP na época. ASP 3.0? Antigaço, acho que era 3.0. E servidores Apache, IS, essas coisas aí. E aí depois começou a migrar um pouco para PHP, né? Foi quando eu tive a oportunidade de ir para a IDS, daí eu entrei na faculdade também, né, nessa época ali com uns 17 anos, e foi quando eu consegui um estágio na IDS, né? Que era uma multinacional, depois foi vendida e comprada por outras empresas. Hoje, assim, seguindo o caminho, eu acho que acabou até se perdendo um pouco da essência, mas era uma multinacional muito grande. E eu fui para trabalhar com um time que era mais voltado a processamento de carga, assim, de batches, malhas de batches que executavam, né? E eu fui para esse time, fiz estágio, então passei em algumas equipes ali, monitoração, parte de agendamento das rotinas, né? Promoção à produção e tal. E lá eu comecei a desenvolver em linguagens mais voltadas pro sistema mesmo, processamento ali de cargas. Escaláveis, né? Então, muita coisa era shell script, que eu utilizava, e tinha algumas coisas também até de JCL, assim, né, na linha de mainframe. Meio de máquina mesmo. Exato, né? Total. E aí eu fiquei uns 3 anos nessa empresa, né? E eu saí e fui para IBM. Nessa transição também eu comecei a aprender um pouco de Perl, mas bastante também voltado para sistema operacional, né? Fui para a IBM trabalhar com Perl, numa equipe que era um software de Performance Capacity Management dos servidores, né? Então, entrei nessa equipe, mas lá na IBM deu uma baita rodada. Fui depois trabalhar com uma aplicação da IBM que chamava Máximo, que faz gestão de TSM. Eu tinha contato com o Máximo na Exato, Record, né? exatamente. Na Record TV a gente tinha que abrir chamado no Máximo e o difícil ali era
Eu precisava customizar algum campo lá no máximo, eu tinha que abrir chamada na Índia. Aí os indianos atendiam a gente, cara. Que difícil. Sim, era exatamente. Time completamente distribuído, né? Então, eu tive uma passagem por isso e depois comecei a ir mais para infraestrutura. Trabalhei também com ServiceNow bastante, desenvolvi com JavaScript dentro do ServiceNow. E aí fui para uma equipe mais de infraestrutura quando estava nascendo o cloud, né? Então, a gente construía os pods, né? Mas os pods lá atrás não são os pods de hoje do Kubernetes, né? São pods que era point of delivery, que eram os data centers mesmo, sim, né? Sim. Então a gente criava os data centers, instalávamos as máquinas, subíamos as VMs, toda a camada de virtualização ali, de storage, de backup, etc. E disponibilizava isso para os clientes. Perfeito. E aí depois da infra construída é que os times começavam a vender essas soluções para os clientes e começou a fazer a transição do que estava no tradicional para cloud, né? E aí foi quando Você virou a chave aí, né? Virei a chave porque apareceu esse desafio de que, cara, ninguém conseguia fazer esse movimento, né? E aí precisava de pessoas ali que conhecessem do ambiente, cara, como fazer e etc. E aí me convidaram para ir para o time de transição e transformação, que eu fiquei, acho que, grande parte da minha carreira na IBM nessa equipe, que era realmente fazer essa migração do tradicional para cloud, né? Pro Lá na ambiente da IBM era só projeto no Brasil ou projetos no exterior também? Não, tinham projetos no exterior, inclusive eu tive a oportunidade de participar de alguns deles, um deles foi bem bacana, eu fiquei, cara, entre indas e vindas, uns 3 meses em Minneapolis, cara, legal, no inverno, lá em Minnesota, assim, menos 25, menos 27, negócio. Caraca, bem frio mesmo. Mas foi uma experiência super bacana, assim, acho que muito enriquecedora, né, cara, você pratica inglês ali 24 horas por dia, ia na casa das pessoas, então, assim, culturas diferentes, foi sensacional. Depois eu até voltei na casa das pessoas a turismo, virou assim, amigo, virei amigo, foi bem bacana. E aí, nos últimos momentos ali da minha trajetória na IBM, eu comecei a ir pro setor bancário, né? Então, trabalhei ali em bancos, né? Criando uma TI híbrida, que a gente chamava, que basicamente era integrar a infra tradicional do banco... On-premises, com um off-premises e uma cloud on-premises também, né? Então, triangular isso daqui. E aí, a gente começou a construir, né, esse ambiente no Bradesco. E aí depois... Lá na Cidade de Deus? Cidade de Deus e Alphaville. Legal. Os dois. Eu ia para os dois. E aí depois... então, fiquei lá, acho que uns 3 anos também fazendo isso. E aí foi quando eu falei, cara, infraestrutura tá virando meio que commodity, né? Então, eu preciso... Acho que faz sentido eu sair... Quero codar. Exato. Quero ficar mais próximo do cliente ali, da entrega. Mesmo, porque quando eu tava lá, eu trabalhava muito perto do time de desenvolvimento. E eu via os caras ali, tipo, resolvendo os problemas reais ali dos clientes, né? E eu falava, cara, preciso ir para lá, né? E aí eu tive a oportunidade dentro do Santander, fui para o Santander para trabalhar no time do Mobile PJ, que é o aplicativo Santander Empresas, né? Então, aí era desenvolvimento, basicamente, back-end era tudo em Java, ou pelo menos a grande parte em Java, e no front nativo iOS e Android, né? Android no começo era Java também, depois a gente migrou para Kotlin, né? E aí eu fiquei uns 2 anos também trabalhando com isso, até que surgiu a oportunidade da Nuvem Shop, né? E aí eu falei, cara, assim, minha trajetória inteira, bastante enterprise, né? Empresas bastante grandes, né? E quando surgiu a Nuvem Shop, fez uma conexão super bacana, porque lá na primeira empresa que eu trabalhava criando e-commerces, quando a gente criava outro e-commerce, né? Então vendia para um cliente, vendia para outro, a gente copiava o negócio. E aí eu ficava pensando, cara, não faz sentido talvez a gente criar alguma coisa que você consiga replicar de uma maneira mais simples. Label aqui, exato, né? Exato. De uma maneira mais simples. E aí quando veio a Nuvem Shop, eu falei, cara, eles fizeram o que eu estava pensando lá atrás, né? Então, assim, criou uma conexão super bacana. As pessoas foram incríveis ali durante o processo, né? Todas as conversas foram sensacionais. E aí eu fui para a Nuvem Shop com o desafio de criar um time do zero, assim, né? Na Nuvem Shop, a gente sempre trabalha, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? A gente sempre trabalha olhando a necessidade do lojista, né? E dessa necessidade,
a gente estava entendendo onde que ele investia mais tempo, né? Que eu acho que o objetivo é sempre identificar onde que ele investe mais tempo, mais dinheiro, para a gente conseguir reduzir isso e que ele possa investir mais tempo e dinheiro no negócio dele, que a gente entende que assim ele vai escalar e crescer o negócio dele, né? Então, grande parte disso era em pagamentos, né? Desse tempo ali, fazendo gestão financeira e tal. E aí a gente falou, cara, precisamos construir alguma coisa que faça sentido, né? Aí eu fui para a Nuvem Shop para criar esse time que a gente chama hoje de fintech, né? E que começou pelo meio de pagamento, né? Que é o Nuvem Pago, né? E aí a gente... Vocês têm um gateway? A gente tem um serviço de pagamento interno que a gente conecta na loja. Okay. Quase como se fosse um gateway, vai. Uhum. Mas é um serviço nosso próprio, né? Ambiente e aí conecta na loja e a gente passa tudo ali por dentro. E daí, claro, a gente tem parceiros por trás, né? Para suportar. Mas a gente deixa isso transparente para o lojista. E o grande lance porque grande parte do problema do lojista era fazer a gestão disso, né? Conciliação de pagamentos, às vezes ele vendia por diferentes meios de pagamento e aí depois tinha que baixar tudo para uma planilha. Putz, deixa eu olhar a venda, deixa eu olhar o pagamento, então era super confuso. A gente falou, a gente precisa dar uma experiência que seja mais descomplicada ali pro lojista, né? Que ele possa entrar e ver, cara, esse pedido, esse pagamento, é isso aqui e tal, né? O valor que eu tenho a receber. Então, assim, conseguir entender de uma maneira muito mais simples. Então, a gente trabalhou nessa jornada para integrar. E é esse o objetivo do Nuvem Pago, né? Dar essa facilidade para o lojista poder, cara, fazer o acompanhamento financeiro ali da loja dele de uma maneira simples e que ele entenda que ele não precise usar outra coisa que não seja a plataforma. Perfeito. Né? E aí depois a gente foi evoluindo. Então começou com o Nuvem Pago, depois que o produto foi rampando, a gente saiu com a primeira versão assim, super MVP, realmente para provar, né? E coletando feedbacks dos lojistas para saber, cara, qual o caminho que a gente deveria seguir, né, e adaptando ali. Então a gente começou em final de 2020, lançamos uma primeira versão. Basicamente 2 desenvolvedores no time, não tinha produto, não tinha design, não tinha nada. Zero. E aí depois em 2021 abrimos para Family and Friends, né? Então funcionários da Nuvem Shop que tem lojas, né? Exato, iam testando. E a gente foi aprendendo, né? E aí foi formando a equipe, né? Trazendo pessoas de produto, de design, depois vieram os times de suporte, comercial, operações, enfim, foi crescendo o negócio e o produto também cresceu bastante, né? Então hoje o Nuvem Pago dentro da Nuvem Shop é o meio de pagamento mais utilizado, né? Inclusive se a gente somar o segundo, terceiro e quarto, a gente ainda é maior. Que legal. Então a gente cresceu, cara, muito assim, tá super robusto o sistema. E depois a gente falou, beleza, e agora qual que é o próximo passo? Né? Daí a gente lançou o irmão do Nuvem Pago, que é o PagoNube na Argentina. Né? Então a gente lançou o mesmo produto na Argentina, a história é praticamente a mesma, a gente também foi fazendo o mesmo caminho, de uma maneira mais acelerada, porque daí a gente já tinha... O Mercado Pago domina lá, né? Cara, o Mercado Pago ele tem um ecossistema muito forte na Argentina, né? Porque, assim, eles... tá integrado, todo mundo usa, porque é uma conta que remunera, né? E aí, no contexto macroeconômico da Argentina, com a inflação disparada, cara, ter uma conta que remunera, ainda que seja alguma coisa, faz todo sentido, né? Então, os bancos devem ficar... Não, ficam loucos, né? E assim, e até os bancos acabaram meio que cometendo isso, porque, se eu não me engano, teve uma história que os bancos, quando o Mercado Pago começou a remunerar as contas, os bancos falaram, cara, o Mercado Pago se vai... falou com o Banco Central, alguma coisa assim, que se o Mercado Pago ia remunerar as contas, ele tinha que repassar tudo, né? E aí o Mercado Pago foi obrigado a repassar tudo. Só que isso foi excelente, porque daí era mais rendimento ainda. Mais gente entrando na plataforma. Exatamente. Né? Então o ecossistema lá é bastante forte. Eu até tenho uma história curiosa que uma vez quando eu estava indo para a Argentina, né? Eu e um dos gerentes lá do time, a gente chegou, acho que era um domingo, sei lá, 11 horas da noite. E aí, cara, vamos procurar alguma coisa para comer e tal. E tava tudo fechando, né? Só tá o bar aberto, a cozinha já fechou e tal. E a gente encontrou um lugar que tava aberto, né? Como se fosse um barzinho assim, mas vendia lanches, né? E aí era um estilo meio McDonald's, assim. Então você pedia no balcão, né? Pagava e retirava seu lanche, sentava na mesa e comia. Uhum. E aí a gente ficou escolhendo, chegamos lá na hora de pagar. Eu peguei o cartão de crédito, né? Que tinha acabado de chegar. Padrão. Peguei o cartão de crédito, cara, não aceito cartão de crédito, só aceita Mercado Pago. Ou pesos, e a gente não tinha, a gente só tinha dólar e cartão de crédito, né? Então a gente teve que ir embora e procurar outro lugar. Impressionante. E claro que o Mercado Pago do Brasil não funcionava lá. Entendi. Então não deu certo. Mas aí, enfim, voltando para PagoNube, né? A gente
crescendo o produto, também já está com uma adoção excelente dentro da plataforma da nuvem, né? E aí a gente começou a olhar dentro desse grande ecossistema de serviços financeiros e falou, cara, que mais que os nossos lojistas precisam para a gente poder trabalhar nisso, né? E aí a gente lançou o produto de crédito depois disso. Então hoje a gente já oferece também crédito para os lojistas alavancarem os negócios deles. Porque o que a gente quer, né? Assim, a gente falou, cara, o lojista, às vezes, sei lá, seja um lojista que está começando ou um lojista que já vende milhões ali e tal, tem desafios eventualmente para conseguir o crédito, né? Então, sei lá, o que está começando às vezes não tem crédito, a taxa é muito alta, não tem o dinheiro na velocidade que precisa. A gente falou, pô, se eu conheço o lojista, eu sei o que ele vende, cara, eu tô no fluxo de pagamento dele, será que eu não consigo usar tudo isso para mitigar o meu risco de recebimento e, em contrapartida, oferecer alguma coisa que faça sentido ali pro lojista, para ele crescer o negócio dele, né? De novo, a gente quer que o lojista cresça e que ele seja perene, né? Que ele cresça para sempre, né? Para que a gente, de forma que acontece isso, exato, a gente cresce junto com ele, né? Perfeito. Então a gente começou a trabalhar com crédito, já estamos oferecendo crédito no Brasil. E aí para frente a gente vai seguir expandindo também esses horizontes financeiros. Então a gente quer ir para outros países, né? Com esses produtos e também com outros produtos aqui dentro, sei lá, conta, enfim, aí acho que o céu é o limite. Uau, né? Que história legal, hein, cara? É bem bacana, bem bacana. Que gigante. Quanto tempo? 15 anos, mais ou menos? 16? Quanto tempo já de carreira? Ah, cara, tem uns 20 anos. 20 anos. E quais mais foram... de 20 anos, eu com 38, comecei com, sei lá, 14. Caramba. Quais foram os principais desafios assim que você enfrentou ao longo dessa Excelente carreira pergunta. de tecnologia? Cara, assim, acho que o maior desafio é você ser melhor que você ontem, né? Então, desde o começo ali da minha carreira, eu sempre me preocupei bastante. Tive bons líderes também, excelentes líderes no passado, né? E assim, inclusive um deles me falava, cara, foca no seu aprendizado e nos seus resultados, no impacto que você está gerando, que o resto vai vir de uma maneira automática, né? No começo você não dá bola muito para isso. Depois você percebe que faz todo sentido, né? Então assim, eu já trabalhei em equipes, comecei trabalhando em equipes 24/7, entrava às 6 horas da manhã, tinha que acordar às 4, cara, chegava da faculdade às 11, saca? Então era bem cansativo. E como equipes 24/7, várias vezes eu ia sair para trabalhar assim, dia 1º de janeiro, sabe? Eu encontrava meus amigos voltando do Réveillon e eu indo trabalhar, né? Então, já fiquei no data center, passando cabo de madrugada, cara, já fiz bastante coisa, projetos de mais de 70 horas, que ia dormindo picadinhos, cochilos picados ali de 30 minutos para tentar dar uma recuperada, sabe? Então, assim, tudo para conseguir entregar mais impacto, né? Comparando comigo de ontem, né? Obviamente que à medida que o tempo vai passando, você vai encontrando outras maneiras, né? Então, assim, que nem trabalhar 72 horas e tal. Às vezes é trabalhando mais, né? Mas acho que você também consegue encontrar maneiras mais eficientes de trabalhar, né? Dizer alguns nãos, né? Para algumas coisas, priorizar de uma maneira adequada, né? E priorizar de maneira adequada significa que eventualmente você não vai fazer algumas coisas, cara. E não quer dizer que essas coisas não aportam valor. Às vezes elas aportam, só que tem outras coisas que aportam mais valor. Então a gente tem que realmente focar nas coisas que aportam mais valor, né? Então acho que realmente esse é o grande aprendizado e, cara, cada pessoa vai encontrar qual que é o melhor caminho ali na sua jornada, né? Mas, sem dúvidas, é desafiador, né? Que legal. Que tipo de tecnologia ou tendência você acha que vai transformar o e-commerce assim, nos próximos anos, cara? Assim, tem bastante coisa aí, mas qual tecnologia, assim, que tendência você acha que vai mudar esse negócio todo? Cara, para mim, sem dúvidas, a inteligência artificial vai ser marcante, acho que nos próximos anos, né? Inteligência artificial e acho que o social commerce também, né? Através de mídias sociais e tal. Então, assim, inteligência artificial, cara, construindo, sei lá, agentes, né? Agentes para facilitar a vida de compradores, dos vendedores, né? Então, experiências
customizadas. Talvez a gente comece a trazer de volta o conceito do IoT, né? Tá voltando, aparelhos, né? Exatamente, dos aparelhos se conectando. Então, sei lá, imagina você vai fazer uma compra, né? E você consegue, não sei, se ver ali vestindo a roupa que você está... Já. A gente tem um projeto aqui no andamento. Aí, isso, olha lá. já tem. Então, assim, você se vê vestindo, Sim. se vê usando o produto, ou uma recomendação de compra, cara, super alinhada com o seu perfil, né? Então, acho que com inteligência artificial a gente consegue expandir esses horizontes, né? Vai buscando informações de perfis, sei lá, culturais, enfim, redes ali, e consegue sintetizar isso de uma maneira que aporta valor, né? Então, acho que esse que é o grande lance, assim, a gente conseguir aportar valor e ser realmente algo que faz super sentido para determinado perfil, para a pessoa, né? Às vezes até conhece melhor que a pessoa quer do que a própria pessoa, né? Alinhado ali com as necessidades. E acho que do outro lado, social commerce também, né? Então, assim, vendas através de plataformas, de redes sociais, também é algo que tende a expandir por conta do uso dessas plataformas, né? Então, as pessoas estão acostumadas ali a utilizar essas plataformas e o negócio acaba acontecendo, né? Inclusive, obviamente um pouco desconectado aqui disso, mas um dos projetos que eu já trabalhei no banco era justamente que os clientes, para falar com os lojistas, eles tinham existia o aplicativo do banco, né? E aí tinha uma seção de chat lá dentro do aplicativo. Então, qual que era a ideia? O cliente acessava o aplicativo e conversava com o lojista. Mas, cara, na prática isso não acontecia. O cara ia pro WhatsApp, né? E aí, o que o gerente fazia? Ele comprava um chip por conta própria e conversava com o cliente através do WhatsApp. E aí, cara, todas as conversas se perdiam, todos os aprendizados se perdiam ali para a empresa, né? E aí o projeto foi justamente integrar via WhatsApp, porque era isso que o cliente usava, né? Então, acho que muito vai se expandir também na questão de social commerce. Animal. É bem difícil hoje a gente cuidar de uma plataforma de e-commerce, principalmente white label como a de vocês, né? Sim. Eu cuidava do Carrefour, o Carrefour tinha 17 brands, né? Uhum. Bigman, Preço Todo Dia, Atacadão, enfim, vários outros. Sim. Como que vocês se preparam, como que vocês se organizam para cuidar de um white label extremamente acessível, né? E que atende vários tipos de negócio? Muito bom, muito bom. Então, eu vejo que o maior desafio para o e-commerce em termos de escalabilidade é a sazonalidade, né? Então, cara, tem já as comuns aí que a gente conhece, né? Black Friday, Cyber Monday na Argentina, Hot Sale também na Argentina. Então, assim, existem que dia que é o Cyber Monday? Os eventos, né? O Cyber Monday da Argentina, ele, se eu não me engano, é um pouquinho depois da Black Friday. Tá. E a Hot Sale geralmente é em meados de maio, assim. Legal. Né? Então, a gente se prepara para esses eventos, né? Ou já escalando a infraestrutura, tem algumas coisas que já são meio óbvias ali que a gente já deixa certo, né? Mas também às vezes acontece de um lojista fazer uma ação, né? Então, sei lá, uma liquidação, alguma ação com um influenciador, né? Ou coisa assim. E, cara, isso dispara o volume de acessos, né? Então, a gente já prepara também a arquitetura da Nuvem Shop para lidar com isso, né? Para que a gente não tenha problema em casos desses daí que, cara, os consumidores consigam comprar ali o que o lojista tá vendendo, né? Que a gente consiga receber todos esses pedidos de compra, esses consumidores ali chegando, né? Então, cara, muita arquitetura baseada em eventos, né? Coisas simples ali que a gente consegue fazer para adequar e ir processando escalar, toda né? essa carga, exatamente. Escalar e processando toda essa carga de maneira adequada, né? Para que ninguém fique sem comprar seu produto lá na ponta. Que legal. Que tipo de habilidade você acha indispensável assim, para um profissional de tecnologia, né? Aquele cara que quer crescer na carreira, aquele cara que quer sentar numa cadeira de diretor de tecnologia daqui 5, 10 anos, assim. Que dica que você dá para essa turma? Show. Cara, eu gosto de dividir esse tema em 3 pilares, né? Eu tenho até um artigo no Medium que eu escrevi sobre isso, depois eu posso compartilhar. Então, assim, um pilar que é de soft skill, né? E eu vejo um gap muito grande aqui, e por isso que eu gosto de fazer essa divisão para ficar bastante claro, porque às vezes muitas pessoas não enxergam isso e eu vou conectar aqui para dar para entender. Assim, o primeiro pilar acho que é de soft skill, né? Então a pessoa tem que saber, cara, se comunicar,
ter o sentimento de dono, sabe? O que tá numa situação que precisa tomar uma decisão, se eu fosse o dono, o que eu faria? Provavelmente vai ser a decisão mais adequada, né? Então, assim, ter proatividade, ter iniciativa, tomar os desafios. Skin the game. Exatamente, skin the game. Então, acho que isso é super importante. E influência, né? Construir relacionamentos, criar conexões e influenciar dentro do time, dentro da companhia, dentro do ecossistema, da indústria que a pessoa está, acho que é super importante, né? Então, o primeiro pilar, soft skill, que precisa se desenvolver. À medida que você vai crescendo na senioridade, inevitavelmente você começa a precisar cada vez mais de gerar influência, gerar impacto cross, né? Então acho que soft skill ajuda demais. Depois tem um pilar que é de hard skill. E esse de hard skill eu gosto de dividir em dois, porque o primeiro é o hard skill mais técnico mesmo, assim, cara, quantas linguagens de programação eu conheço, quanto que eu conheço de infraestrutura, quanto que eu conheço de cloud, de design patterns, de Solid, etc. Isso é onde a grande parte das pessoas acha que é só isso e começa a investir tudo aí, né? E esquece todo o restante. Óbvio, isso é super importante, né? Mas tem outras partes também importantes, né? E aí a outra parte desse pilar de hard skill, eu vejo que é o skill de domínio, né? Então, por exemplo, hoje eu estou ali no domínio de pagamentos, de fintech, né, serviços financeiros. Cara, quanto que eu sei desse domínio, né? O quanto que eu conheço como que funciona o fluxo de pagamento, o arranjo de pagamentos no Brasil, né? O SPB. Eu sei qual que é o papel do banco emissor, eu sei qual que é o papel da bandeira, né? Como que tudo isso se conecta. E depois além. Cara, como que eu vejo isso em outros países? É da mesma forma? São os mesmos meios de pagamento, né? Aqui a gente tem Pix, cara, o que tem lá na Argentina? O que tem no México? Então, assim, expandir para outras geografias e depois expandir até, no caso da Nuvem Shop ali, cara, e o e-commerce, né? Quais são os principais players? Como que funciona um fluxo de vendas? Quais são as principais indústrias ali, né, que vendem online? Depois, varejo. Então, assim, é um negócio sem fim, né? Então, conhecimento virtualmente infinito ali que a gente consegue adquirir. Então, acho que também é importante ter esse conhecimento de domínio, até para depois começar a fazer essa transição para uma camada mais estratégica, acho que é fundamental, sem deixar, obviamente, o técnico de lado, porque nunca, eu acho que exatamente tem que caminhar junto. E um terceiro pilar que eu poderia até conectar de alguma maneira dentro desses outros dois pilares, mas eu gosto de deixar ele separado para dar bastante ênfase, que é o pilar de negócio, né? Então, o que eu estou fazendo no meu dia a dia que vai afetar o negócio? Onde que eu quero chegar? Para que a gente está trabalhando isso? Por que eu estou fazendo essa entrega? É perguntar realmente o para quê, né? Então, assim, para que eu estou desenvolvendo essa linha de código? Cara, é para, sei lá, aumentar a conversão, aumentar a adoção, né? Reduzir chargeback, reduzir fraudes, né? Então, fazer essa conexão com o negócio, quais são os indicadores que eu quero afetar, eu quero, sei lá, mexer algum índice, quanto que eu quero mexer nesse índice. Então, assim, fazer essa conexão acho que é super importante, porque não dá para, assim, todo mundo tem que estar olhando isso na cadeia. Isso aí, né? Então, chega de produto, cara, entra, sei lá, vai design, produto, vem lá do upstream, começa a descer, todo mundo tem que ter essa visão de, cara, onde a gente quer chegar. Às vezes o desenvolvedor está codando alguma coisa e ele fala, cara, se eu quero mexer isso daqui, talvez se eu fizer alguma coisinha diferente aqui, eu posso exponer. O que aquilo vai trazer de eficiência, exato, né? Exato. Então, assim, ou criticar, falar, cara, mas o que eu estou fazendo aqui não vai chegar lá, né? Então, assim, acho que é importante todo mundo no circuito ter essa visão crítica do que isso pode impactar no negócio, para a gente construir coisas melhores, né? Então, fazer esses pushbacks, fazer essas provocações para que a gente possa, de fato, construir coisas melhores para os clientes, né? Para as empresas. Então, para mim é fundamental trabalhar nesses três pilares e não focar só no hard skill técnico. De novo, super importante, mas tem muito para ser feito, né? E aí o que eu acho que é bastante interessante é que os desenvolvedores eles possam olhar isso, né? E falar, pô, beleza, eu acho que eu estou bem aqui, eu acho que aqui eu posso melhorar, aqui eu tenho talvez uma facilidade para aprender, e aí ver nesse mapa o que faz mais sentido para investir o tempo, né? Para também, de novo, voltando para a priorização. O que a gente prioriza aqui, né? Às vezes tem alguma coisa que tem mais dificuldade, tal, outra que tem mais facilidade, sei lá.
trabalha nas que acha que vai fazer mais diferença para a carreira, mas olhando esse espectro todo. Porque daí, acho que a transformação, né, para a carreira executiva tende a acontecer com mais solidez, né? Então, assim, a partir do momento que você trabalha nessas coisas e vai expandindo, acho que você vai construindo uma carreira mais sólida, né? E mais sustentável também para o longo prazo. E é muito mais fácil você pivotar do técnico para o negócio ali, né? Porque você consegue ter a visão end-to-end, né? Do que o técnico fez, negócio, e negócio onde impacta, né? Claro. O que ele traz de ROI, CAPEX, OPEX, enfim, né? De tudo isso, né? E assim, ali no técnico você consegue ter visão disso. Exato. Né? Então, basta, de novo, fortalecer as conexões, participar das conversas, influenciar, e você consegue fazer essa conexão de uma maneira super, super simples. Esse é um bom ponto legal, acho que eu já comentei uma vez aqui, mas eu vou repetir assim, estabelecer as conexões, né, Bruno? Sem dúvida. Olhe para o teu lado e veja que o tech lead do teu lado, que está aí o teu coordenador, daqui 5, 10 anos vai ser um CTO, vai ser um executivo. Claro. Né? Então, ele é um cara que pode te indicar, ele é um cara que pode te passar uma boa referência, né? Sim, sem dúvida. Então, tenham boas conexões, faça conexões. Sim. Eu demorei particularmente muito para aprender isso, né? Eu era a loirinha de olho azul do LinkedIn, todo dia recebia uma proposta e pulava de galho em galho, né? E não fazia tantas conexões, assim. E acho extremamente importante esse ponto que você trouxe, tá? Legal, legal. Bem sem legal. Dúvidas. É super muito importante. legal. E como que é liderar uma equipe hoje num ambiente tão dinâmico, assim? Como que é esse mundo de e-commerce, né? É difícil, cara? Conta pra gente. É o que me anima todos os dias. Porque, assim, quando a gente olha o e-commerce, ele é um ecossistema completo, né? Então, a gente tem desde vendas, atendimento, cara, o próprio negócio, né? Então, assim, é um ecossistema muito grande. Tem logística, serviços financeiros, né? Então, assim... E aí... Dentro de cada um desses é outro universo, né? Então, se a gente entra em serviços financeiros, como eu estava falando, a gente tem pagamentos, tem crédito, tem cartão, tem wallet, tem conta, tem seguros, tem fidelidade. Isso. Então, assim, cara, um negócio gigante e infinito, né? Então, eu acho que é super animador porque você tem muita pista de aprendizado, né? A gente consegue ir trocando ali, trabalhando e obtendo conhecimento de todas as de diferentes pontas, né? E tudo isso vai fazendo com que essa jornada seja mais agradável, né? Que seja mais valiosa também, uma jornada de construção. Então eu vejo que é realmente super motivador assim, tá nesse ambiente dinâmico, justamente pelas infinitas oportunidades que a gente tem ali de aprender, de testar, né, e ver o que funciona melhor, e cara, ir por um caminho, depois a gente experimenta outro, e aí ver o que não deu certo, e aprende e dá o próximo passo. Então, a cada conquista ali que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo e se desenvolvendo cada vez mais, né? Então, é o que me anima todos os dias. Se você pudesse dar um conselho para a galera, para os profissionais que estão começando hoje na área de tecnologia, assim, qual seria, assim, cara, faça isso? Para mim é paciência, disciplina e consistência. Resiliência, né? Exato, assim, cara, paciência, porque a gente vê muita gente chegando, né, quem está começando principalmente, no mundo da tecnologia e, cara, sei lá, entra numa empresa, fica 2, 3 meses, sai, vai para outra, fica mais 2, 3 meses, sai, vai para outra, né? E começa a fazer uma movimentação, assim, muito insana, rápido, né? Muito rápida. E no final das contas, cara, tudo é sobre o quanto você gera de impacto, quanto você gera de resultado, né? E quanto mais transformador for isso, melhor. Então, assim, cara, vamos lá, né? O que dá para fazer de super transformador em 2 meses, em 3 meses, né? Algo que seja complexo, que você precisa experimentar e o mercado tem que reagir e aí realmente isso começar a trazer valor. É muito difícil. Pode acontecer, mas é muito difícil, né? Então, eu acho que você ter paciência, né? Para fazer coisas que vão gerar valor, né? E aí eu conecto de novo com o aprendizado que eu falei lá no início, né? De esses resultados depois do ponto de vista de carreira, de crescimento de carreira, eles vão vir automaticamente se você entrega resultados de negócio, né? E vão vir de uma maneira muito mais sólida, né? Então, consistência para
manter isso no fluxo, né? Não adianta você fazer um gol. Você tem que ter a consistência de entregar resultados, né? E à medida que você vai crescendo na carreira, vai se tornando mais sênior, tende a ser mais complexo e tende a demorar mais também para ter essa consistência. Porque, cara, são situações mais complexas que não acontecem todos os dias. Às vezes, situações simples acontecem todos os dias, você consegue ganhar experiência mais rápido, né? As mais complexas são mais difíceis de acontecer. Então, é uma questão de consistência e disciplina para você poder aprender, né? Para você se capacitar para essas situações e também poder aprender ali com os erros, com os acertos, né? E aí, de novo, voltando para o tema das conexões, cara, às vezes você aprende com erros de outros. Fantástico, porque daí você não precisou errar, você aprendeu com o erro de outra pessoa. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, assim, é isso. Paciência, disciplina e consistência, eu acho que são chave para entregar resultados e ver depois esses efeitos refletindo na carreira de maneira mais sólida, né? Quando você chega lá na frente, você construiu sobre uma base sólida, né? E não um castelo de areia, saca? Eu vou repetir a frase que alguns dos últimos CTOs, CIOs que passaram por aqui disse assim: tenham começo, meio e fim, né? Construam, assim. Exatamente. Se você não tem começo, meio e fim, nowadays, né, nos dias de hoje, você não é um profissional completo, né? Principalmente na área de tecnologia. Então, claro, vai literalmente de encontro com o que você vem falando, né? Eles precisam construir, entender, sabe? É importante para isso. O Domingos da CIMED disse isso, sim. A Lúcia da Veste falaram exatamente a mesma coisa que você está comentando. Total, porque o caminho, assim... De novo, né? São várias dificuldades que você vai encontrar ali no caminho. Eventualmente você vai testar uma alternativa diferente, né? Experimentar. E aí você tem esse tempo de reação do seu cliente, esse tempo de reação do mercado para você obter feedback, né? Eu lembro quando a gente estava começando no Nuvem Pago, lá no Nuvem Shop, a gente, como eu falei, né? Abriu para Family and Friends, né? Para funcionários ali que tinham lojas. E ia gerando o tráfego, né? E a gente teve que começar a abrir mais, né? Justamente para mais Family and Friends, né? Ou outros lojistas até, justamente para ter mais volume, para a gente conseguir ter mais aprendizado, né? Porque é isso, assim, tem esse tempo de reação para a gente poder coletar esses dados e depois ir dando os próximos passos, né? E se a gente for olhar ali para a inovação, né? O que você gostaria de ver mais, assim, para os próximos anos de inovação no Brasil? Olha, eu vejo que, assim, eu gostaria que a gente começasse a ter mais tecnologias desenvolvidas aqui, né? Muita coisa ainda dentro de casa, muita coisa ainda é importada, né? Vem de fora, né? Até inteligência artificial, ChatGPT e tal, assim, muita coisa vem de fora. E uma coisa que eu acho que é super interessante, que a gente acaba também fazendo pouco, é a formação de pessoas, né? Então, ter programas para formar pessoas, né? E dar um segmento ali para que a pessoa possa entrar no mercado de trabalho. Eu acho que, cara, tem infinitas oportunidades dentro do mercado de tecnologia, né? E eu acho que falta a gente fortalecer essa capacitação, né? Então, e assim, cara, às vezes é difícil também, porque, pô, sei lá, a pessoa quer ser um desenvolvedor iOS, não sei, precisa comprar um Mac usado você vai pagar, sei lá, R$5.000, sabe? Um Mac qualquer usado. Então, assim, às vezes a barreira de entrada é um pouco difícil e acho que a gente tem a oportunidade, eventualmente, de facilitar isso, né? Através de treinamentos, investimentos, programas, né? Então, acho que eu iria mais por essa linha. Que legal, cara, que legal. Para finalizar, acho que a gente está um baita tempo aqui já. Show. Né? E só aproveitar aqui, turma, se você tem algum pain point na tua empresa, tem alguma dor, aciona o nosso time. A gente consegue fazer um assessment para você sem custo. A gente entende o teu problema, faz uma concepção de produto, mostra para você como resolver, cria o business case para o teu CFO aprovar teu budget e constrói em conjunto com você, tá? Então, em 15, 16 anos de carreira que nós temos aqui, a gente pensou os melhores devs do Brasil, uma grande parte deles estão aqui com a gente na Lente, são mais de 200 pessoas atuando aqui nos nossos clientes e a gente consegue ajudar vocês, tá bom? Então, chama o time comercial aqui pra gente bater um papo. E, Brunão, pra gente finalizar, cara, qual foi o maior aprendizado nessa carreira gigante que você teve aí, que você olha e fala, puta, eu consigo imputar isso aqui em todas as próximas empresas que eu passar?
Olha, Vini, acho que é difícil pensar em um, né? Mas eu diria que, assim, responsabilidade, né? Você ter responsabilidade em cima do que você está fazendo, você vestir os sapatos do dono, né? E proatividade, né? Acho que esses três sim, são fundamentais, porque acho que é importante fazer o básico bem feito. BBF. Exato. É importante fazer o básico bem feito antes de fazer algo além disso, né? Então, eu vejo que muitas vezes a gente acaba focando em fazer o além e não faz o básico bem feito. E, cara, você precisa fazer o básico bem feito. Você está disponível tanto para você tomar uma iniciativa, né, pegar uma oportunidade. Né? Às vezes aparece uma oportunidade, cara, deixa que eu vou assumir isso daqui, eu faço. Né? Então, assim, você está disponível para isso até atender o telefone. Né? Então, assim, putz, uma ligação urgente, alguma coisa, cara, pega o telefone e atende. Né? Às vezes eu percebo também, é até engraçado, né? Às vezes, hoje em dia você liga para a pessoa e a pessoa não atende e te manda um WhatsApp e fala assim, tá precisando de alguma coisa? Né? Incrível. É incrível. Então, assim, eu acho que é importante trabalhar nessas características básicas, assim, né? De responsabilidade, disponibilidade, proatividade, para você formar essa base do básico bem feito, né? E à medida que, se você fizer isso, você já está diferenciado. É isso né? aí. Já está diferenciado. E aí você começa a empilhar outras competências acima disso, aí realmente você, sem dúvida, vai ter uma carreira de muito sucesso. Né? Acho então, que você tocou num ponto importante, né? Problemas. Assim. A minha vida toda, assim, eu cresci muito rápido no ramo executivo porque eu nunca corri dos problemas. Eu ia atrás dos problemas. Exato. Eu procurava o problema, porque de fato as oportunidades estavam atrás dos problemas, né? Claro, e aí você vive experiências diferentes. Exato, né, que contribuem para o seu crescimento. Isso. Né? Então, quanto mais experiências diferentes você assumir, né, e se jogar, ir atrás, cara, mais você vai aprender, mais você vai se desenvolver e, sem dúvidas, o crescimento vai ser mais acelerado e mais sólido também. Né? Então, é bem por essa linha. Excelente. Tem alguma dica? Quer falar alguma coisa para a galera? Cara, acho que assim, foquem realmente, né, em se capacitar, de novo, assumindo esses desafios, façam essas conexões com o negócio. Técnico é super importante, mas tem muito espaço além do técnico, então busquem, além do técnico, busquem conhecimento de domínio, busquem desenvolver habilidades de influência, de liderança, né? Se joguem ali nas oportunidades para ir aprendendo e sempre carregando o técnico com vocês. Assim, para mim é fundamental hoje que um líder de tecnologia carregue o técnico junto, sabe? Para mim, cara, não existe essa de, sei lá, o gerente de pessoas, né, que a gente falava lá atrás, cara, já era. Né? Então, assim, tem que ser um líder técnico que consiga apoiar o time, que consiga tirar bloqueios, né? E que realmente consiga construir produtos que sejam fantásticos e que sejam robustos, resilientes, né? Para que para que os consumidores, os clientes, de fato, comprem isso, né? Ou, enfim, invistam nisso daí. Boa. Galera, pensou em e-commerce, pensou em Nuvem Shop, né, Brunão? Sem dúvidas. Então, entre aí no site da Nuvem Shop, suba o e-commerce, é muito rápido, né, cara? Em quanto tempo Super a gente rápido. consegue Cara, saber? meia dúzia de cliques, você já tem um e-commerce. Menos de um minuto dá para criar uma loja. Caramba, cara. Exatamente. Então, assim... Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. É super, super fácil, super simples, né? Colocou ali a informação inicial para criar sua loja, sua marca, já está com a loja criada e depois vai customizando em cima disso, né? Então, assim, né, para os lojistas aí, pensar num planejamento, fazer um planejamento estratégico, né? Executar ali com disciplina e se adaptar às mudanças do mercado, né? Então, a adaptabilidade é fundamental. E investir em tecnologia desde cedo, né? Isso aí. Para ter realmente uma plataforma robusta, escalável, né? E depois obter dados para poder tomar melhores decisões ali para o mercado, né? Então, a Nuvem Shop está aí para ajudar, para ser o grande parceiro
dos lojistas e escalar cada vez mais aí, conquistar mais clientes. Show. Obrigado, cara, pela presença. Valeu, Vini. Obrigado Tchau. você. É um prazerzão. Valeu, galera. Se inscrevam e compartilhem.